Sobe para 7 o número de mortos em naufrágio no Rio de Janeiro. Idoso é baleado durante assalto em bairro Nobre de São Paulo. Gente que tá preso, né? Policiais militares que trabalhavam como informantes de bandidos são presos na capital paulista. Forças de segurança fazem operações em 4 favelas do Rio e prendem 16 suspeitos. Esta é a primeira vez desde o início da intervenção federal em fevereiro que o Exército atua aqui na Rocinha. Descoberta científica para combater a dengue. O cartaz que se dissolve com a chuva e deixa na água o veneno contra o mosquito. Nossos repórteres na Rússia. Aqui está a taça banhada a ouro que o campeão vai levar para casa. Como é Sochi, a cidade que será a casa da seleção brasileira na primeira fase da Copa. E os preparativos para o amistoso contra a Áustria. O teste, que acontece há uma semana da estreia no Mundial, será definidor. Atenção, colecionadores! Quase 100 jogadores que estarão na Rússia não aparecem no álbum lançado antes das convocações finais das seleções. Cadê o Fagner aqui na sua página do Brasil? Ele não tá na Copa. Não, ele não tá no álbum. Ele tá na Copa. Sim. E o Dia dos Namorados? Comércio espera faturar quase 16 milhões de reais com a data. É importante, né, para manter a chama da paixão acesa e para ser uns eternos namorados. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um idoso foi baleado durante um assalto no bairro Rico de São Paulo. E depois de atirar, os bandidos fugiram com o carro da vítima. Sobe para 7 o número de mortos em naufrágio no Rio de Janeiro. Idoso é baleado durante assalto em bairro Nobre de São Paulo. Gente que tá preso, né? Policiais militares que trabalhavam como informantes de bandidos são presos na capital paulista. Forças de segurança fazem operações em 4 favelas do Rio e prendem 16 suspeitos. Esta é a primeira vez desde o início da intervenção federal em fevereiro que o Exército atua aqui na Rocinha. Descoberta científica para combater a dengue. O cartaz que se dissolve com a chuva e deixa na água o veneno contra o mosquito. Nossos repórteres na Rússia. Aqui está a taça banhada a ouro que o campeão vai levar para casa. Como é Sochi, a cidade que será a casa da seleção brasileira na primeira fase da Copa. E os preparativos para o amistoso contra a Áustria. O teste, que acontece há uma semana da estreia no Mundial, será definidor. Atenção, colecionadores! Quase 100 jogadores que estarão na Rússia não aparecem no álbum lançado antes das convocações finais das seleções. Cadê o Fagner aqui na sua página do Brasil? Ele não tá na Copa. Não, ele não tá no álbum. Ele tá na Copa. Sim. E o Dia dos Namorados? Comércio espera faturar quase 16 milhões de reais com a data. É importante, né, para manter a chama da paixão acesa e para ser uns eternos namorados. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um idoso foi baleado durante um assalto no bairro Rico de São Paulo. E depois de atirar, os bandidos fugiram com o carro da vítima. Perdizes, zona oeste de São Paulo. Um carro branco estaciona na rua. Logo depois, 2 homens descem desse outro veículo e vão em direção à vítima, que aparece correndo. O homem está com a chave do carro na mão e briga com um dos suspeitos. O crime aconteceu por volta das 8h30 da noite desta sexta-feira. Maurício Valenotti, de 63 anos, ia visitar um morador deste prédio. Segundo a polícia, a vítima se recusou a entregar uma sacola. Foi quando os bandidos atiraram pela primeira vez. Mesmo baleado, o homem jogou a chave do carro aqui para dentro desse prédio e acabou levando mais 2 tiros. Ele foi atingido no peito e na barriga e levado às pressas para o hospital. A chave bateu na grade do prédio e voltou. Com isso, os bandidos conseguiram fugir com o carro da vítima. Maurício passou por cirurgia e está internado em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas. Ele não é casado nem tem filhos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, mais de 6 mil veículos foram roubados na capital este ano. No estado, foram mais de 13 mil casos. Uma rua tranquila dessa, nunca tinha acontecido nada. De repente, um assalto desse assusta todo mundo, né? Tá difícil para sair de casa, a verdade é essa. A gente que tá preso, né? Não é quem faz o crime, é a gente que tá preso.
2 policiais militares foram presos suspeitos de ajudar uma quadrilha que roubava mansões em São Paulo. A quadrilha agia no Morumbi, um dos bairros mais ricos da capital paulista, e chegou a roubar pelo menos 20 casas. Segundo a polícia, os PMs presos eram responsáveis pelo patrulhamento na região e informavam os assaltantes sobre a rotina dos moradores, além de dar cobertura para os roubos. A dupla foi descoberta depois que 10 suspeitos foram mortos durante um tiroteio com a polícia no ano passado. Os investigadores acharam trocas de mensagens dos criminosos com o cabo Marcelo William Gábia e com o soldado Fernando Soares dos Santos. Eles tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça e foram levados ao Romão Gomes, o presídio da Polícia Militar. Forças de segurança vinculadas ao Gabinete de Intervenção Federal fizeram operações em 4 favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro neste sábado. 16 suspeitos foram presos, um deles ficou ferido. Este vídeo, feito por moradores, dá uma dimensão de como a Rocinha amanheceu neste sábado. Policiais militares foram recebidos a tiros por traficantes. O intenso tiroteio fechou a principal via que liga a Zona Oeste à Zona Sul do Rio por 1h30. A comunidade foi ocupada por 1.000 soldados do Exército, além de 600 PMs e policiais civis. Esta é a primeira vez desde o início da intervenção federal em fevereiro que o Exército atua aqui na Rocinha. A área é considerada pelas forças de segurança altamente instável, porque é alvo de disputa entre facções rivais desde o ano passado. Não houve nenhum cidadão, nenhum civil inocente ferido, não houve nenhum policial ferido. Nós tivemos 16 prisões, sendo uma delas de um importante integrante de facção criminosa. Entre os presos está Ronaldo Azevedo Cunha, que era procurado pela morte de um policial. Ele foi ferido no braço. Ontem, outro ponto da Zona Sul viveu momentos de terror. Bandidos que tentavam fugir de uma operação no Morro da Babilônia, no Leme, trocaram tiros com policiais na Urca, um dos bairros considerados mais seguros da cidade. Pela primeira vez na história, o bondinho do Pão de Açúcar teve que ser fechado por causa da violência. O aeroporto Santos Dumont também permaneceu sem atividade por 15 minutos. Para este especialista em segurança, a operação na Rocinha mostra que o Exército está desorientado. Essa ação do Exército hoje na Rocinha é mais uma falta de planejamento da intervenção federal. A intervenção, mais uma vez, vira as costas para o problema e vai para uma outra região. Nossa equipe entrou em contato com o Exército, mas não obteve resposta até o momento. Uma ideia simples e barata é capaz de combater um dos maiores inimigos da saúde pública, o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. A descoberta é de pesquisadores brasileiros e só precisa de um pouquinho de chuva para fazer efeito. O medo da dengue levou a dona Isabel para a rua na manhã deste sábado. Na minha família até hoje, espero que nunca aconteça, né? Para isso a senhora está contribuindo? Sim, com certeza. Os moradores da comunidade de Heliópolis, em São Paulo, foram os primeiros a testar a novidade. Pesquisadores da Fundação Fiocruz, em parceria com a USP, desenvolveram um larvicida. A substância é aplicada ao papel arroz com uma cola orgânica. E o resultado é esse cartaz, que se dissolve com a água da chuva. Esse pôster transforma a chuva em armadilha contra os mosquitos. Tempo nublado assim era tudo que a comunidade queria para a ação ser concluída. Em 20 minutos de chuva, esse cartaz aqui se dissolve e vira o principal inimigo contra o mosquito. O nosso cartaz, ele tem 4 pastilhas deste princípio ativo. Isso quer dizer que ele funciona em até 200 litros de água por até 60 dias. Esse poder do cartaz, que é uma das coisas tão incríveis sobre essa atividade. Por causa do larvicida, o cartaz mata o mosquito antes mesmo dele nascer e é inofensivo às pessoas. A ideia inovadora pode ser mais uma aliada no começo de um período preocupante no país. Com o aumento das chuvas, o Ministério da Saúde divulgou a lista de cidades em alerta ou em situação de risco para dengue, zika e chikungunya. 15 capitais estão em situação de alerta e em mais de 1.100 municípios já existe o risco de surto. Entre eles estão Cuiabá e Rio Branco. Em São Paulo, por enquanto, a situação está controlada, mas algumas regiões precisam de atenção especial.
Em Heliópolis, os cartazes trouxeram, além das mensagens de conscientização, uma torcida para que o tempo chuvoso chegue logo. Vamos torcer, né, para que tenha uma chuva dessa vez beneficente, né? Isso é ótimo, maravilhoso. De um lado, caminhoneiros em busca de um preço melhor para o frete. De outros, empresários preocupados com o aumento de custos. No meio, o governo que tenta e não consegue fechar um acordo. A esperança é que na próxima semana surja uma solução. Caminhoneiros e representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres vão se reunir novamente na segunda-feira. A negociação foi reaberta depois que o governo publicou uma nova tabela atendendo às reclamações de empresários e agricultores, mas que acabou sendo revogada por pressão dos caminhoneiros. A categoria não vai aceitar ficar sem essa tabela mínima, sem um marco regulatório e todas as reivindicações que a gente assim está buscando. Pressionado pelos dois lados, integrantes do governo avaliam internamente que foi um erro aceitar a tabela do frete. Para o Planalto, a melhor saída seria uma decisão judicial invalidando a tabela. Já existem em todo o país 15 ações questionando a medida. A Confederação Nacional da Indústria deve entrar na próxima semana com um pedido no Supremo para que o tabelamento mínimo do frete seja considerado inconstitucional. Viola a livre concorrência. No momento em que há o estabelecimento de um preço mínimo, você evita a possibilidade de negociação de valores. Como o transporte rodoviário influencia no preço de quase todos os produtos, a discussão também está no comércio. Tem que deixar o mercado livre. Cada um tem o seu caminhão, tem sua empresa, cada um coloca o seu preço. Para quem está do outro lado do balcão, o importante é que os preços não aumentem. Até que melhorou. A cebola, por exemplo, estava 6 e não sei quanto, eu comprei de 3,99. As equipes de resgate confirmaram mais uma morte no naufrágio de 2 barcos em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Pois é, agora já são 7 vítimas. 5 pessoas estão desaparecidas. A segunda embarcação foi localizada por mergulhadores no começo do dia. Pelo telefone, um pescador que ajuda nas buscas avisou que o segundo barco tinha sido encontrado. Então acharam o barco? Acharam o barco, segundo o amigo que está no local lá. A informação trouxe esperança para seu Aldo, pai de Lucas, um dos desaparecidos. Subiu assim uma adrenalina, né? A pressão subiu assim de uma tal maneira que a gente agora tem que ficar na atenção. O barco foi achado a cerca de 7 quilômetros do pier da Ilha da Madeira, de onde a embarcação saiu. A localização foi facilitada por coletes salva-vidas que boiavam na região. O pescador conseguiu localizar onde está o barco, né? O bombeiro isolou a área e agora no momento eles estão mergulhando para ver se tem alguma vítima dentro. Parentes foram chamados pela Marinha para ouvir as explicações sobre as buscas no local do naufrágio. Um helicóptero deu apoio à ação da Marinha. Mais de 36 horas depois do naufrágio das 2 embarcações, a ansiedade das famílias aumentou no final da tarde, com a expectativa de sobreviventes entre os últimos 6 desaparecidos. Os mergulhadores dos bombeiros e também da Marinha não acharam ninguém dentro do barco submerso a 8 metros de profundidade. São agora até o momento que não encontraram ninguém, o barco está vazio. No início da noite, mais um corpo foi localizado. As buscas foram encerradas e serão retomadas na manhã de domingo. Os naufrágios aconteceram na noite de quinta-feira. 2 barcos saíram com 21 pessoas quando foram surpreendidos por uma tempestade. Até agora, 7 mortes foram confirmadas e 9 pessoas foram resgatadas com vida. A Polícia Civil e a Marinha vão investigar as causas do acidente. Agora vamos ao vivo até Itaguaí, onde está o repórter Fábio Barreto. Boa noite, Fábio. Muito boa noite para você, Karen. A Marinha e os bombeiros confirmaram que as buscas estão encerradas nesse momento e irão retornar
amanhã, a partir das 6 horas da manhã. Neste momento, quase 42 horas depois do acidente, ainda faltam resgatar mais 5 pessoas que seguem desaparecidas aqui no local. Por isso, até os próprios pescadores se organizaram e vão fazer buscas durante a madrugada. Para amanhã, já tem um enterro confirmado. É do corpo de Augusto Nery de Farias. Ele vai ser enterrado no cemitério de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Cássius. Obrigado, Fábio, pelas informações. Agora vamos a outras notícias pelo Brasil. A Força Aérea Brasileira interceptou um avião com 300 quilos de cocaína em Mato Grosso. O piloto e o tripulante foram presos. Uma agência bancária dentro da Unicamp, no interior de São Paulo, foi assaltada. 2 pessoas foram presas. Com elas, a polícia encontrou dinheiro, armas, munição e um colete à prova de balas. 6 dias depois de um homem ser assassinado na frente do filho de 11 anos e uma tentativa de assalto no Rio, moradores do Meier fizeram um protesto contra a violência. Em Minas, mais um ônibus foi incendiado e uma 6ª pessoa presa suspeita de participar de ataques criminosos. A polícia apreendeu 2 galões de gasolina, coletes refletivos, além de drogas e dinheiro. Segundo o governo, as ações são uma represália ao regime rigoroso nos presídios do estado. O vice-presidente da OAB de Goiás foi baleado de raspão no pescoço por um funcionário da fazenda onde mora, no interior do estado. O atirador, que teria sido demitido por Thales José, se matou em seguida. Pelo menos 300 estudantes escreveram qual notícia eles esperam ler em 2020 sobre o Rio Pinheiros, um dos principais de São Paulo. Os jovens colocaram um papel em uma cápsula do tempo. O rio que corta a cidade sofre há décadas com a poluição. O SBT Brasil traz agora um número alarmante. 94% das crianças brasileiras com até 11 meses de idade já consumiram produtos industrializados. A falta de tempo é apontada pelos pais como a principal responsável pela dieta sem produtos naturais. Olha o Henrico, feliz da vida, saboreando um pão de queijo. Ele se apaixonou na primeira vez que comeu. Ele gosta bastante, ele não rejeita. Isso coloca o Henrico no grupo de crianças que, com menos de 1 ano de idade, começaram a comer produtos industrializados. É uma realidade no nosso país. Apenas 6% dos brasileirinhos com até 11 meses de vida têm no cardápio exclusivamente alimentos naturais. A imensa maioria, portanto, come produtos processados e em diferentes graus. Eles acabam passando por um processo industrial muito grande, que são os aromatizantes, os corantes, né, para aumentar aí a vida de prateleira desses produtos, dar mais sabor, dar mais cor, né, dar mais brilho. Segundo a nutricionista, os hábitos alimentares começam a se formar nessa fase. Por isso é fundamental apresentar às crianças legumes, verduras e frutas. Mas com a vida corrida, os pais acabam muitas vezes se rendendo às facilidades. O importante é que, pelo menos, os industrializados sejam a menor parte do cardápio. O Henrico até come pão de queijo, mas se alimenta preferencialmente do que a mãe prepara. Trabalho o dia todo, né? No fim de semana eu cozinho, congelo e ele leva a semana toda para a escola. No jantar, arroz, feijão, repolho roxo refogado e nuggets feito em casa. Se o produto processado for inevitável, tem uma dica para você se livrar dos piores. Dê uma olhada no rótulo. Se entre os ingredientes aparecerem vários nomes cujo significado você nem imagina, melhor deixar na prateleira. Coisas do tipo bicarbonato de amônio, ésteres de ácido de acetil tartárico, acidulante ácido cítrico, caseinato de sódio. Bom, para terminar, exemplos do que vai bem na merenda das crianças. Alguns são industrializados, mas minimamente processados, como o iogurte, o pão integral e o biscoito orgânico. É como se diz, dos males, o menor. E o programa Poder em Foco deste domingo entrevista ao presidente do BNDES, Diogo Oliveira. A retomada dos investimentos com recursos do BNDES é um dos pontos tratados por Diogo Oliveira. Houve uma série de problemas com algumas empresas que eram grandes clientes do banco e nós estamos agora já saindo desse fundo de poço em termos de volume emprestado pelo banco. Diogo Oliveira também destaca uma mudança no papel do banco. É um banco que deixa de ser um banco que distribui crédito subsidiado
para ser o banco que induz e estrutura os projetos, que focaliza nas pequenas, médias empresas. Todos os anos, milhões de animais marinhos morrem ou são mutilados por redes, anzóis e outros materiais abandonados por pescadores nos oceanos. E para combater a chamada pesca fantasma, biólogos fizeram uma ação de limpeza em uma das únicas reservas marinhas do Brasil, no litoral de Santa Catarina. Equipamentos de pesca que viram lixo e se tornam uma ameaça. Estima-se que 640 mil toneladas desses objetos sejam descartadas no mar todos os anos, causando a morte e o sofrimento de peixes, golfinhos, tartarugas e baleias. Para tentar encontrar esses materiais, nossa equipe embarcou em uma missão junto com pesquisadores que, além de biólogos, são mergulhadores profissionais. Nosso ponto de partida foi a Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Depois de 2 horas de navegação, nós chegamos até as proximidades da Ilha Deserta, que faz parte da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Aqui são proibidas a pesca e a caça submarina. Mesmo assim, os biólogos já rastrearam nesta área uma grande quantidade de materiais usados na captura de peixes que foram parar no fundo do mar. Em duplas, os mergulhadores desceram a uma profundidade de 30 metros e, apesar da pouca visibilidade, encontraram vários equipamentos submersos. Tem que fazer um escaneamento ali do fundo e ir removendo com calma, até para não estar machucando os organismos, né? Os corais, enfim. O trabalho precisa da supervisão de agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsáveis pela reserva, alvo constante da pesca clandestina. O pessoal vai onde tem peixe, infelizmente, e aí o cara não respeita a regra, né? E alguns se arriscam. A pesca ilegal é uma pesca em local proibido, né? É lavrado um auto de infração, uma multa, vai até 50 mil reais, 80 mil reais. Em um dia, mais de 30 quilos de materiais haviam sido recolhidos. O objetivo da ONG americana Proteção Animal Mundial é chamar a atenção para as consequências da pesca fantasma. O bicho se emaranha, é suscetível a sofrer uma série de mutilações, perda de parte do corpo, morte por sufocamento. Uma área de baixa pressão deixa as nuvens carregadas entre o sul, sudeste e centro-oeste. E o vento que circula no alto da atmosfera também favorece o retorno da chuva no sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nas áreas mais escuras do Paraná e do Rio Grande do Sul, há risco de temporal. Já o frio perde força. No sul, não teremos geada neste domingo. Pela manhã, a mínima fica em torno de 17 graus em Florianópolis e de 16 em São Paulo. À tarde, esquenta mais. Faz 23 graus em Porto Alegre, 28 no Rio, 27 em Salvador e até 35 em Palmas. Dia chuvoso em Curitiba, onde a máxima não passa dos 21 graus. Em Campo Grande, um dia nublado e fresquinho, faz 23. Em Natal, parece verão. Chuva isolada e temperatura de 31 graus. Na capital paulista, após 20 dias de frio intenso, o domingão começa mais agradável. Apesar das nuvens, o termômetro alcança os 28 graus. O comércio espera faturar quase 16 bilhões de reais com vendas do Dia dos Namorados este ano. É uma pesquisa da Confederação dos Dirigentes Lojistas mostra que os apaixonados pretendem gastar, em média, R$ 167 reais com o presente. Tem consumidor esperto. Já faz ideia do que vai dar? Lingerie, uma coisa assim. Presente é para você também, então? Ah, também. Outros são práticos. Vai lá e compra aquilo que a pessoa escolhe, já sai feliz, já agradou, tá tudo certo. São muitos os perfis entre os 93 milhões e meio de brasileiros que, neste Dia dos Namorados, devem injetar mais de 15 bilhões de reais no comércio, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Setor e do SPC Brasil. A maioria pretende gastar, em média, R$ 167 reais no presente. Os campeões na preferência? Roupas, perfumes ou cosméticos e calçados. Os shopping centers
aparecem na pesquisa como os locais mais visitados por quem procura presentes para essa data. O dia é dos namorados, mas os que mais pretendem comprar mimos até o próximo dia 12 são aqueles que já trocaram alianças. 6 em cada 10 casados devem presentear o parceiro, o dobro dos que ainda não subiram ao altar. Este educador financeiro explica, não é só romantismo. Uma explicação técnica, os casados eles já estão tecnicamente com uma vida mais estabilizada, os namorados, vamos imaginar os mais jovens, estão realmente com o orçamento mais apertado, a taxa de desemprego entre os jovens é maior. Para o Sérgio e a Ednúbia, não tem crise nem desemprego que quebrem a tradição. Que nunca deixaram de trocar presentes. É importante, né, para manter a chama da paixão acesa e para ser um eternos namorados. O encontro do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, que terminou hoje no Canadá, foi marcado pelos posicionamentos divergentes entre Donald Trump e os demais líderes. Um dos temas mais espinhosos foi a política de taxas sobre o comércio. A sugestão de Trump de chamar a Rússia de volta ao grupo também foi rejeitada. Os países do G7 possuem 64% da riqueza mundial. Trump não quis participar das discussões sobre o meio ambiente. Antes de deixar o Canadá, falou sobre o encontro com o líder norte-coreano, marcado para 12 de junho. Disse que Kim Jong-un é uma personalidade desconhecida e que ele poderá surpreender positivamente. 500 crianças foram recebidas pelo Papa Francisco no Vaticano, na 6ª edição do evento chamado Trem das Crianças. O tema principal da conversa foi educação. O pontífice falou sobre a importância dos professores. Os britânicos comemoraram o aniversário de 92 anos da Rainha Elizabeth com um tradicional desfile da cavalaria. Depois, a família real se reuniu na sacada do Palácio de Buckingham para acenar para o público e acompanhar a apresentação das Forças Armadas. Foi enterrada nesta tarde em São Paulo Maria Esther Bueno, a maior tenista da história do Brasil. Maria Esther morreu aos 78 anos, vítima de um câncer. Ela foi lembrada e homenageada no mundo todo. Maria Esther Bueno. Aplausos para lembrar a trajetória da brasileira durante a final feminina do torneio de Roland Garros em Paris. E homenagens vindas do palco das maiores conquistas de Maria Esther Bueno, o torneio de Wimbledon, na Inglaterra. Estamos profundamente entristecidos pela morte de uma de nossas campeãs mais amadas, publicou o clube que cedia a competição inglesa. Foi nas quadras de Londres que a ex-número 1 do mundo conquistou 7 dos 19 troféus de Grand Slam da carreira. Ganhou o apelido de bailarina do tênis por causa da elegância e estilo ao jogar. Gustavo Kuerten, 3 vezes campeão em Roland Garros, escreveu: Nossa rainha das quadras, gratidão, respeito e orgulho eterno à maior estrela do tênis brasileiro. Maria Esther Bueno também foi uma recordista, acumulou 589 prêmios no currículo. Ela foi a primeira mulher a conquistar 4 torneios Grand Slam no mesmo ano jogando em duplas. Aqui em Roland Garros ganhou 2 títulos. Em São Paulo, na sede do governo do estado, onde foi velada neste sábado, mais homenagens de astros do esporte. Acho que foi o maior nome que o tênis teve. É uma pessoa que ganha 19 Grand Slams numa época onde o esporte ainda não tinha essa força que tem hoje. A força de mídia, a força de facilidades. Ela foi importantíssima, sempre será, né? Sempre será uma referência para todos nós. Maria Esther Bueno estava internada desde maio no hospital de São Paulo. Ela tinha um câncer na boca e teve metástase. Sem filhos, Maria Esther tinha uma afinidade muito grande com o sobrinho Pedro, que a acompanhou durante toda a batalha contra a doença. O que ela fez nas quadras de garra, de determinação, ela fez com a doença. Maria Esther Bueno é a única brasileira no hall da fama do tênis. A família agora pensa em organizar troféus, memórias e preservar a história da maior tenista que o Brasil já
Nasceu e vivia na cidade de Mococa, no interior paulista, por isso ganhou o apelido. Ele jogou no meio de campo do Palmeiras no final da década de 70. Depois também vestiu a camisa do Santos. Mococa foi atropelado e morto ontem à noite numa estrada. Segundo a polícia, o motorista não prestou socorro. E pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco vai vencendo o Sport. O jogo entre Chapecoense e Cruzeiro está atrasado por falta de energia na Arena Condá, em Chapecó. Já o São Paulo quebrou um tabu que durava 36 anos. A última vitória do tricolor paulista em Curitiba havia sido em 1982. Nenê, de pênalti, fez o gol da primeira vitória do São Paulo na Arena da Baixada. 1-0 sobre o Atlético Paranaense. Está chegando, hein, a hora. E a seleção brasileira está pronta para o amistoso contra a Áustria neste domingo em Viena. Será o último jogo antes da estreia na Copa da Rússia. No país que respira ritmos clássicos, que apresentou ao mundo alguns dos maiores gênios da música erudita, locais pararam neste sábado para ver um outro gênio. É meu jogador preferido, me diz esse adolescente. Outro, deficiente auditivo, levou um cartaz para tentar chamar a atenção de Neymar. O adversário deste domingo não está na Copa do Mundo, mas não é exatamente fácil. Na semana passada, a Áustria derrotou a Alemanha por 2-1 em amistoso disputado em Klagenfurt, no interior. Os austríacos guardaram o principal palco do futebol do país, o estádio Ernst Happel, para o encontro com a seleção brasileira. E não será um amistoso de Tite, um dos jogos mais difíceis do ponto de vista emocional. O treinador preparou o Brasil para vencer, mas sabe que para isso é preciso saber se comportar quando o domínio for do adversário. E aí os fatos de desempenho, risco de lesão, perda de confiança, tudo isso fica aflorado. Então é um desafio que nós temos em cima de manter desempenho para manter confiança para seguir o nosso trabalho. Neymar começa como titular. Fred não participou do treino deste sábado. Segue fazendo fisioterapia depois do trauma no tornozelo. Durante a coletiva, Tite criticou a divulgação de notícias de que estaria negociando com o Real Madrid e negou qualquer contato com o clube espanhol. É a minha palavra. Eu não entrei em contato com ninguém. Gilmar Veloz, meu amigo, não falou com ninguém. E eu tenho um respeito muito grande ao local onde eu estou. Para ajudar na conversa com os atletas, Tite escolheu o zagueiro Miranda como capitão neste domingo. O Brasil retomou o respeito que tinha, mas agora é a Copa do Mundo, a gente tem que demonstrar na Copa do Mundo que estamos no alto nível e para isso a gente tem que fazer uma grande campanha. O rodízio de capitães continua durante a Copa. A estratégia sempre. E ela vai sempre se destacar. duro o suficiente para não desafinar, como na última Copa, e que está pronto para mostrar ao mundo que, assim como as músicas eruditas austríacas, não perdeu a capacidade de encantar. Sochi, a cidade que será a casa da seleção brasileira durante a primeira fase da Copa, tem muito a ver, acredite, com o nosso Rio de Janeiro. A reportagem é do Bruno Vicari. Tem praia, céu azul, sol forte e bastante calor. Ah, sim, estamos na Rússia. Conhecida como a Pérola do Mar Negro, a cidade de quase 500 mil habitantes fica no sudoeste do país e é um dos destinos preferidos dos russos e dos vizinhos do leste europeu.
Os quase 30 graus, mesmo na primavera, atraem cerca de 5 milhões de turistas por ano. É uma cidade incrível, é um paraíso aqui, é o balneário russo aqui praticamente, né? Todos os russos vêm para cá no verão. Apesar dessa atmosfera atraente, apenas 5 brasileiros vivem em Sochi. Bater uma bolinha aqui, jogar um vôlei, é bem difícil jogar nessas pedras. E no Brasil você vê muito comércio, né? Aqui Os cariocas, Sochi está pronta para receber o segundo grande evento esportivo em pouco tempo. Em 2014, a cidade sediou a Olimpíada de Inverno. E, diferente do que acontece no Rio, por aqui a estrutura parece ser bem mais aproveitada pela população, que adora esporte. É sábado e aí no Brasil você deve ter ido ao parque jogar bola, talvez andar de bicicleta. Os russos e as pequenas russas também vieram ao parque aqui em Sochi, mas não tem bola rolando não, tem muita ginástica. Futebol ainda não é o primeiro esporte por aqui, apesar da Copa. As meninas treinam mais de 4 horas por dia e viajaram quase 1.700 quilômetros para competir. A ginástica para elas é como o futebol para os brasileiros, me disse a técnica. A seleção brasileira também vem de longe, vai precisar suar muito nos treinos aqui em Sochi para se dar bem na Copa. As boas-vindas das pequenas atletas o time de Tite já recebeu. Brasil, Tabarova, Jala, Sochi! E os jogadores da Argentina, Portugal e Arábia Saudita desembarcaram hoje na Rússia. Moscou, que é a capital da sede do Mundial, vai receber nos próximos dias mais seleções e também milhares de turistas, entre eles 60 mil brasileiros. A praça lembra uma antiga Rússia que não está só nos livros de história. Em cada esquina, indicações de lugares bem conhecidos, mas difíceis de traduzir. Krasnaya Ploshad, Praça Vermelha. Vermelha não pela cor das construções, mas pela origem do nome. Krasnaya, em russo antigo, é também bonito. Uma palavra para descrever a colorida Catedral de São Basílio, mas também usada quando o assunto é o nosso futebol. Eu tenho toda a certeza que o campeão vai ser o Brasil. Juan é colombiano e, como todos os estrangeiros, foi recebido com mensagens como esta: sejam bem-vindos. Já neste shopping, a atração preparada para a Copa é esta mesa de pebolim gigante. Uma oportunidade para experimentar as sensações do esporte. Mas, para quem ama futebol, o clima por aqui ainda precisa esquentar. Eu acredito que vai melhorar. Esse clima de Copa do Mundo vai melhorar, sim. Camila mora em Moscou há 14 anos e faz parte de um grupo pequeno. Dos 12 milhões de habitantes da capital russa, apenas 300 são brasileiros. Nossa presença vai aumentar nos próximos dias. 60 mil turistas brasileiros são esperados aqui durante a Copa do Mundo. Quem vem chega motivado pelo futebol, é claro, mas é impossível não mergulhar na cultura de um país tão marcante. Em cada esquina, símbolos conhecidos mundialmente. O Teatro Bolshoi, o Kremlin de Moscou. Encostada ao paredão da fortaleza, uma sepultura muito visitada, a do ex-líder comunista Lenin, que teve o corpo embalsamado há quase 100 anos. Nas estações de metrô, mais referências à antiga União Soviética. O rosto de Stalin está em murais dourados espalhados em diferentes paradas. Do povo trabalhador vieram a foice e o martelo, que viraram o símbolo do comunismo. Na Rússia de hoje, imagens e sons de um país que vai receber pela primeira vez uma Copa do Mundo. Na fachada do Museu do Futebol, o espaço livre é para os times que vão estar na final. Maybe Brazil and Argentina. Lá dentro, 2 países latinos lembrados mais uma vez, na imagem dos ídolos Pelé e Maradona. Essas são as bolas utilizadas nos 21 mundiais. E aqui do lado, o objeto de desejo de todas as seleções que participam desta Copa do Mundo aqui na Rússia. Aqui está a taça banhada a ouro que o campeão vai levar para casa.
E para pedir sorte, muitos aqui acreditam nesta superstição. O focinho da escultura já está até gasto. Às vésperas de mais uma Copa do Mundo, por que não tentar? Vale tudo para sair com a taça de campeão. Quem é mais atento percebeu que quase 100 jogadores que estarão na Rússia não aparecem no álbum de figurinhas. Cássio, me diz uma coisa, você que vai lá todo dia na banca aqui do SBT comprar figurinha, percebeu isso? Olha, cara, eu percebi que faltam muitos jogadores, inclusive da nossa seleção brasileira. Mas tem um motivo, hein? Eu vou explicar. É que a publicação foi lançada antes da convocação final das seleções, que só aconteceu esta semana. Ele vale ouro, é o mais procurado. Neymar. Por que você acha? Que ele é o mais querido de todos, do Brasil e de todo mundo. A figurinha do camisa 10 veio logo nos primeiros pacotinhos pro Enzo. Ele curtiu e já está até completando o 3º álbum. Tem um time de craque como preferido. O Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar, que são bem difíceis de conseguir. Atletas das 32 seleções estão no álbum oficial da Copa, que virou febre no mundo. O problema é que foi lançado em março e as convocações finais aconteceram na última segunda-feira. Cadê o Fagner aqui na sua página do Brasil? Ele não tá na Copa. Não, ele não tá no álbum. Mas ele tá na Copa? Sim. Pois é, tem jogador que não tem figurinha e outros que mesmo não indo para a Rússia estão por aqui dando um oi. É o caso do Daniel Alves. Se machucou, ficou de fora, mas tem figurinha. O Juliano também não vai jogar, mas está por aqui. Em toda a publicação, são 92 jogadores que não vão para a Copa, mas estão no álbum. Isso representa que 1 em cada 6 jogadores do álbum não estarão na Rússia. Na seleção da Coreia do Sul, faltam 8. Na França, 6. Entre eles, nomes de peso, como o Lacazette. Götze, que fez o gol do título da Alemanha em 2014, e Sané também não vão jogar. Todos por opção dos respectivos treinadores. E entre os contundidos, como o Daniel Alves, estão o russo Kokorin, o português Danilo Pereira e o inglês Chamberlain. Deveria ter uma atualização, porque a gente está comprando o álbum para a gente ter conhecimento da Copa. Quem não tem oportunidade para a Rússia, né, pelo menos um pedacinho da Copa. A fabricante pretende lançar um kit com os jogadores chamados nas convocações finais. Mas para quem já gastou mais de R$200 nessa brincadeira, saiba que terá que desembolsar pelo menos R$30 a mais. Completando o álbum é o que importa. Já gastou tanto, né? Já gastou bastante. O que custa gastar mais um pouquinho? E olha, gente, é uma brincadeira bem cara, viu, Karen? Agora eu tô mais aliviado, eu sei que eu vou ter todos os jogadores que estão lá na Rússia no meu álbum. E todos eles lutaram tanto para estar na Copa, merecem ser prestigiados também, né? É verdade, Karen. Bom, gente, você agora vê o resumo especial com os melhores momentos da semana de As Aventuras de Poliana. Boa noite e um ótimo domingo. Uma ótima noite para você, bom domingo, aproveitem!